olha, havia uma certa apreensão e expectativa sobre o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano e, pelo que a gente viu das reações no mercado, houve mais decepção do que confirmação daquilo que se aguardava. Em relação ao milho, por exemplo, nós tivemos uma elevação na estimativa de produção que surpreendeu alguns. Para a soja, houve uma redução na produtividade, houve redução na produção agora é estimada em 112 milhões e 800 mil toneladas. Mas o mercado reagiu mal nesta última terça-feira e agora há pouco nós víamos o mercado também vindo no campo negativo para a soja. Para falar a respeito deste assunto e também como que essas informações, esses dados foram absorvidos pelos operadores do negócio, da cadeia produtiva, nós conversamos agora com Aaron Edwards, ao vivo, aqui no Agricultura BR, fala conosco dos Estados Unidos. Aaron, como é que foi esse relatório? Qual que é o seu sentimento, sua interpretação sobre esses dados e por que o mercado reagiu dessa forma? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma excelente pergunta e vamos olhar o mercado da soja, vamos olhar o mercado do milho. Falando sobre o mercado de soja, os números não foram muito diferentes do que o esperado, mas na ausência de motivos para elevar o preço, na minha opinião, o que aconteceu ontem e segue até hoje é uma queda técnica. Não conseguiu manter a sustentação, não teve aquela famosa fala que o bull market, né, o mercado touro, o mercado altista, você precisa ficar alimentando. Aí não alimentou com nenhum dado novo, aí pesou e aí tem uma queda técnica, mas hoje nós já estamos batendo no suporte. Então a queda para o preço de hoje não surpreende, não me assusta. Além desse nível, se continuar caindo, aí na minha opinião é motivo de preocupação no mercado de soja. Mas pessoalmente, estoques muito apertados nos Estados Unidos, ainda tem que produzir no Brasil, na Argentina, no Paraguai, então ainda tem muito chão pela frente. Eu acho bem provável que nós vamos achar sustentação por volta desse preço em Chicago e com chances de maiores altas dependendo do andar da carruagem. Então, para a soja, esse é o cenário. O milho é um pouco diferente. Tá certo, Aaron. E falando de soja, eu estava olhando aqui, inclusive, os dados do relatório. Né, nós tivemos algumas informações interessantes. Primeiro, essa que se apontou é um fator interessante de ver, porque houve redução tanto no estoque inicial quanto no estoque final norte-americano. Então, é um número importante de se olhar também. Também vimos ali uma redução na estimativa, uma redução leve, mas uma redução na estimativa de exportações. E a expectativa de importação e consumo lá na China tem uma melhora. Como é que esses dados, e quando que esses dados vão ser absorvidos pelo mercado, pensando que a América do Sul ainda está muito longe de ter uma safra 23-24? Exatamente, e você acertou na mosca. Nós estamos em um ambiente em que nós temos soja de safra nova competindo com soja disponível no Brasil. Esse cenário não é novo, acontece com muita frequência, que você tem a soja de safra nova nos Estados Unidos competindo com soja disponível no Brasil. Mas tem duas grandes diferenças desse ano. Número um, o inventário de soja no Brasil é o maior que já esteve por esse período do ano. E, número dois, a safra norte-americana é curta e o produtor norte-americano está vendido muito agressivamente. Então, é uma grande pergunta quando a demanda chegar, porque, na minha opinião, não é se vai chegar, é quando. Quem que vai receber as exportações com mais, né? Quem que vai ser mais competitivo? É a soja disponível no Brasil ou a soja em Chicago? E para o produtor brasileiro, a notícia boa, na minha opinião, em relação a isso, é que se a demanda for para o lado do Brasil, aí você vai ver, na minha opinião, recuperação forte do prêmio, porque você vai ter que pagar um a mais se você quer manter essa soja dentro do Brasil. E se a demanda for para os Estados Unidos, você vai ter altas em Chicago.
Então, de uma forma ou de outra, eu acho que a soja disponível no Brasil tem chance de continuar essa recuperação que vem desde meados de junho e julho. Agora, tem que lembrar também que a projeção para estoques de 2024 é um crescimento de quase 18%, quase 20% sobre os estoques finais de 24 comparado com 23. Então, mesmo se isso está exagerado um pouco, o consenso é que vai crescer a quantidade de soja. Então, palavra de alerta é não deixar essa soja disponível desse ano entrar competindo com o que provavelmente vai ser uma safra cheia e grande do ano que vem. Tem para resumir até para o nosso telespectador, produtor de soja brasileiro, está de olho, né, está comercializando, ele tem visto alguns preços que são sinalizações melhores, não é como no começo do ano, mas aquele fator ele já perdeu, não tem como você recuperar aquilo que não foi comercializado no tempo que poderia ter sido, mas deve apresentar ainda algumas melhoras de preços e isso significa que ele deve seguir vendendo e não esperar competir com a própria safra brasileira, que aí o peso seria muito grande, seria muito forte. Eu acho que esse que é o pensamento. Exatamente. Se você tem soja disponível hoje e você quer falar, não, vai subir mais, tá? Esse jogo você pode fazer um certo período de tempo. Mas se é Natal ou fim de novembro e você ainda está achando que vai subir mais, aí você tem que falar, as colheitadeiras vão rodar logo e vai ter soja disponível, tem que tomar muito cuidado, porque quando cai, muitas vezes cai com voracidade. O quadro do milho é diferente porque nós estamos, muito provavelmente, o quadro de estoques que vai ter na soja no ano que vem, já tem no milho hoje. Nós já estamos com recomposição de estoques. Tem milho no Brasil, tem milho nos Estados Unidos, a demanda está fraca e o comprador está paciente. Não é que a demanda está fraca, é que a oferta é maior que a demanda. E o comprador está paciente. Então, esse é o quadro do milho, é um quadro um pouquinho mais de pessimismo, no sentido de não estar dando para recuperar o preço do milho, porque os estoques estão maiores. Mas é a natureza das commodities, né? Para mim, o bom disso é que o comprador que tem tido dificuldade de comprar milho barato por muito tempo está tendo sua vez e todo mundo tem que ter sua vez no mercado. O segredo é aproveitar, fazer o mercado trabalhar a favor da sua operação. Muito bem, Aaron. Aaron, um fator que, inclusive, eu tenho conversado, nessa semana a gente já conversou com alguns analistas de mercado que trabalham mais voltados para os insumos em relação a fertilizantes. E a pontuação que eles colocam é que a relação de troca, por exemplo, com a soja está muito boa, já aconteceu aqui para o Brasil, o material está todo pronto para fazer cultivo, e deve haver uma redução no milho, né? O milho aqui em segunda safra, mas lembrando que é a mesma área, então ela acaba aproveitando um pouco daquilo que foi investido na soja. Mas enfim, eu estou trazendo esse cenário que foi apontado durante essa semana aqui para te perguntar o seguinte, tendo em vista estoques muito maiores para a safra 23-24, uma produção também que chega forte nos Estados Unidos e outros países que também produzem milho, vindo com estoques mais altos, é natural que haja um desinvestimento? E como que fica essa produção de milho nesta próxima campanha, principalmente aqui na América do Sul? É uma excelente pergunta. Por ser milho pelo milho safrinha ser responsável por 75% da produção de milho, para mim ainda tem muito chão para correr antes de falar que vai ter mais ou menos milho no Brasil em 2024. Até mesmo para os Estados Unidos, que planta antes do Brasil, do milho safrinha, bom, o milho safrinha é plantado antes, mas até mesmo para os Estados Unidos, que tem que escolher entre soja e milho, você está cedo, na minha opinião, para fazer essa projeção. Então, tem muito chão para correr, muito pode acontecer no preço, mas é importante pontuar que nem você falou que no cenário atual não existe um incentivo para produzir milho. Então, aí que aquela fala que o mercado tem que operar para garantir que a oferta e a demanda se controlam. Então, se não dá para produzir milho com o cenário atual, você vai ter que ter uma recuperação no preço de milho se você quer mais oferta da América Latina.
e não tendo essa recuperação, você vai ter que ser atendido pelo mercado norte-americano ou europeu, né? Você vai ter que atender de outro lado. Pessoalmente, antecipo uma mudança no quadro de preços de tal forma que o Brasil vai sim ainda produzir uma quantidade razoável de milho safrinha. Mas isso não é com base no cenário atual, isso é com base na experiência de falar o mercado geralmente dá oportunidades, que essas planilhas mudam, os números mudam e o incentivo muda e acaba plantando, porque a maioria dos anos é o que acontece. Mas tem que mudar, né? Esse milho de 40, 50 tá complicado para muitos. Ou os insumos vão ter que cair, ou o preço vai ter que subir.